Boa tarde, que bom estar com você mais uma vez. E agora eu digo bem-vindo a Poço Comprido. O clima está um tanto frio, um aspecto de chuva, mas é gratificante esse momento nos passar juntos. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte, normalmente nessa ocasião as pessoas consideram o segundo domingo de maio como o Domingo das Mães, homenagem às mães. No entanto, tem um fator importante que é bom considerar. Tem mães que são louváveis, e você vai observar um fator interessante. Dentro das Escrituras Sagradas eu tiro alguns exemplos de uma forma e de outra. Você vai chegar à sua conclusão. Observa comigo. Vou simplesmente usar Não estou com Bíblia, não estou com nada aqui, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Não é um discurso ensaiado. Verifique o seguinte, se você for dar uma observada, você vai encontrar o caso de Ana, esposa de Eucana, que era uma pessoa amável, era uma pessoa confiante, temente a Deus, mas que tinha problema com o esposo por causa de uma rival, a Penina, para a gente ter uma noção da situação. No entanto, ela se entregou a Deus e se dedicou, de forma que o que aconteceu de bom? Teve a realização do seu sonho e como reconhecimento, ela dedicou seu filho a Deus, Samuel, que foi um grande profeta que esteve durante o reinado de Saul e depois de Davi. Para a gente ter uma noçãozinha, especialmente os primeiros anos de Davi. Agora, verifique, você vai encontrar uma outra referência muito boa, Maria, esposa de José, mãe de Jesus, um referencial. Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça diante de Deus e dos homens. Muito bem educado, né? Muito bem formado. Maria, um modelo. Agora tem um outro fator interessante, Isabel, também um referencial, João Batista, no seu porte de humildade, de simplicidade, mas estava desenvolvendo o trabalho que era almejado. Depois nós encontramos Lóide, mãe de Eunice e avó de Timóteo, que o apóstolo Paulo fala de Lóide e de Eunice como duas pessoas que eram devotas e amáveis, que eram entregues a Deus ao ponto de instruir Timóteo nos caminhos do Senhor. Mãe e avó instruindo o filho nos caminhos do Senhor. Que bonito. Agora, verifique comigo que nós temos um outro quadro. Eu quero que você perceba que, infelizmente, as coisas acontecem nem tão como a gente gostaria. Nós temos um quadro que a gente poderia fazer menção, o de Sansão, cuja o pai era Manoá. A mãe não é feito menção do seu nome nas Escrituras Sagradas. Isso você vai encontrar do capítulo 13 de Juízes em diante. E é bom a gente considerar que os pais instruíram a Sansão dentro dos padrões que Deus havia planejado. No entanto, ele se desvirtuou. Prova de que eles queriam o melhor para o filho é que quando o filho quis se casar com uma mulher, uma moça que não era do povo de Israel, o pai falou, não há entre o nosso povo, entre os teus irmãos, uma moça para você se casar? Ele diz, não pai, eu quero essa porque essa agrada os meus olhos. E o triste fim de Sansão, queria agradar os olhos e morreu cego. Para a gente ter uma noção no quadro doloroso a situação. Agora, verifique o seguinte, o que eu quero mostrar com isso é que nem sempre o erro dos filhos é culpa dos pais. Nem sempre o erro do filho é culpa do pai ou da mãe. Então, veja esse caso de Sansão, filho de Manoá. E aí nós poderíamos fazer menção de outros nomes. Agora, temos que ter um cuidado muito especial, porque nós observamos na história, em Gênesis, a partir do capítulo 23, você vai ver a história de Rebeca e Isaac. Um casamento modelo, um referencial, mas que tiveram problemas. Porque a mãe tinha preferência por um filho e o pai tinha preferência por outro filho. E essa rivalidade fez com que a mãe cometesse uma falha, uma grande falha, que foi induzir o filho ao erro. E quando o filho falou, mas mãe, se o meu pai descobrir, como que eu vou ser amaldiçoado em vez de abençoado? Ela falou, que recaia sobre mim, como se fosse eu assumo essa penalidade. E para você ter uma noção, o que aconteceu foi simples. Ele precisou de ser foragido, ele precisou de fugir da terra por causa do irmão que queria matá-lo. Isso, quadro doloroso.
e a mãe, Rebeca, o filho xodó, que era exatamente Jacó, nunca mais foi visto pela mãe. Ela morreu sem rever o xodózinho dela, para você ter uma noção. Então, há umas situações dolorosas, uns quadros assim que deixa a gente um pouco apreensivo. É bom a gente pensar nessas coisas para a gente fazer uma avaliação. É sério, é importante considerar isso. Veja só, se nós formos cuidadosos, se sendo cuidadoso, como o caso de Manoá, e o filho ainda se desvirtuou, imagine se nós assumirmos como Rebeca. Pior situação. Está vendo como que é o quadro? Então, temos que levar em consideração toda vigilância, todo cuidado, todo tato, toda submissão à vontade de Deus. É pouco, é pouco, é pouco em relação ao mundo que nós estamos vivendo. Se naquela época já era assim, imagine agora nos nossos dias. Dá para você perceber? Então, quer dizer, agora a mãe, Rebeca, sofreu por estar distante do filho que ela tanto gostava, como penalidade, como se fosse uma discreta penalidade, né? Que ela teve que sofrer. Que quadro doloroso. Agora, pense o seguinte, e nos nossos dias, como que é a situação? Como que nós vamos encarar? Eu fico temeroso, eu fico receoso, fico aflito e vou compartilhar. Nos dias em que vivemos, a situação é dramática, é dolorosa, é triste, só para você ter uma noção. Então, o que eu tenho percebido? E você quer ver? É muito difícil para reverter esse quadro. Pensa um pouquinho comigo. Vamos pensar na garotada aí de 10, 9, 10, 11 anos. Só para ter uma basezinha na situação. Então, nessa faixa etária de idade, em vista de uma alimentação um pouco, entendeu? Inconveniente, um pouco. Esse um pouco é para usar uma linguagem mais educada, mais amável. Mas por uma alimentação inconveniente, vamos usar assim, de uma forma mais direta, muito carregado de hormônio. Porque eu estava considerando, só para você ter uma ideia, o que na vida rural, a galinha que a gente chama de caipira, que é realmente caipira, coloca aí 12, 15, 18 ovos e depois ela vai chocar. Passa um espaço de tempo, depois ela vai voltar agora para botar novamente, depois que os pintinhos cresceram. Agora, você tenta imaginar que quadro, como que é uma galinha de granja, de uma poedeira, como nos dias modernos, ela é alimentada com uma alimentação com uma intensidade tão grande de hormônio que ela vai pôr direto. Quando ela não servir para pôr, então ela não tem utilidade mais para a vida. Então, para você ter uma noção. E se você for para a carne da galinha, quando eu era garoto, a mãe botava uma galinha para chocar e o período de quando o pintinho nascia, até ele se tornar adulto para ser abatido, era 6 meses. Então estava agora no ponto de ser abatido. 6 meses. Agora você tenta imaginar o que significa um pintinho nasce hoje e daqui 35, 40 dias ele tem que ser vendido. Ele tem que ser abatido. Ele tem que ser ingerido. Então, você não está comendo a galinha, você está comendo hormônio processado. Então, isso que eu estou vendo aqui, nesse caso aqui, se você for para a alimentação de origem animal do bovino, não é a mesma coisa. Então, para você ter uma ideia, nada de diferente. A alimentação, os hormônios que é ingerido, que é introduzido, as vacinas, a medicação, leva a esse quadro. Ele tem um amadurecimento precoce, um crescimento precoce. Só que o excesso de hormônio está lá. Aí vem as garotas comendo de criança. Aí quando chega na faixa de 10, 11, 12 anos, já estão na puberdade. Só para você ter uma noção. Quando vem a puberdade, então vem os desejos, o estímulo sexual, o despertamento da sexualidade. Só que ele tem a vontade da sexualidade, mas não tem a cabeça para se dominar. Quando, no meu tempo de criança, a minha irmã entrou na puberdade na faixa de 14, 15 anos. Só para você ter uma ideia. Então, agora vinha o desejo sexual, mas tinha meu pai ali, perto, que quando um rapaz se aproximou e começou a planejar namorar com ela, meu pai deu uma prensa na situação e o rapaz desistiu. Só para você ter uma ideia como é a situação. Agora, nos dias atuais, então entra
na puberdade, vem o estímulo sexual, não tem maturidade, vem a mídia, vem o sistema de comunicação, vem os filmes, as novelas, toda essa deturpação de um quadro muito baixo, e aí estimula mais ainda. Aí vem o desejo, aí vem o estímulo psicológico, só que entra um outro quadro. Não tem os pais o pulso suficiente para segurar. E aí você vai encontrar garotas de 12, 13, 14 anos, que era para estar brincando de boneca, estão com a boneca no colo. Uma boneca viva agora. Então, para você ter uma ideia, está notando como que o quadro é doloroso, como a cena é triste? Não é desagradável? Então, eu quero dizer para os pais, para as mães, leva em consideração, não perca a oportunidade, se coloque nas mãos de Deus, se apegue nas escrituras sagradas, faça de tudo para segurar os teus filhos nos caminhos do Senhor, para evitar esse transtorno e essas lágrimas que depois são jogadas pelo chão sem ter consolo. É triste a gente vê esse mundo que a gente vive e você não gostaria que os seus estivessem nessa situação. Então, se você ainda tem condições, ajuda a reverter. Se não tem, peça misericórdia a Deus. Vamos levar a sério para não sofrer mais. Que Deus abençoe e te dê uma boa semana. Você, mãe, meus parabéns. Você, jovem, que está em um quadro meio dramático, peça sabedoria e misericórdia de Deus e domínio próprio. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, quando teremos então mais um vídeo.